Em antagonismologia, você pode comentar o antagonismo criança desafiadora, criança superdotada, e como a escola, como que os pais podem trabalhar junto com a escola nesse ponto? Então, é um antagonismo mesmo, né? A criança desafiadora tem essas características que eu abordei, né? Que ela é agressiva, né? Ela não tem essa empatia, ela tem dificuldades de limites e regras. Normalmente, ela tenta burlar e culpar um terceiro, quarto e assim por diante, né? Ele não se identifica com as pessoas, ou seja, o que eu comentei, né? Não tem essa empatia. Ele também não vê prejuízos ou lesões ao outro. Então, a gente está falando de uma patologia grave, tá ok? Já o superdotado é totalmente diferente, né, desse processo. Então, ele tem uma aprendizagem mais rápida. Às vezes, ele possui dificuldade na interação com o outro, mas não por agressividade. É pela falta de entendimento dele. Porque como ele está um pouco além daquela, principalmente de colegas da mesma idade, ele sente dificuldade de se comunicar com o outro. Porque muitas vezes, quando ele vai se expressar ou falar, ele usa terminologias que o outro não compreende ainda. O pensamento dele, como ele é mais maduro, ele também, às vezes, ele compreende mais rápido, né? E ele tenta passar isso e o outro acaba não recebendo a informação da maneira com que ele gostaria. Então, às vezes, esse superdotado vai fazer o quê? Ter um isolamento, né? Mas não devido a os mesmos componentes da criança desafiadora. No caso do superdotado, ele precisa de uma orientação. Simplesmente orientar ele, né? De usar as habilidades que ele tem além, né? De uma forma assertiva com os outros. Ele vendo, né? Onde que ele pode se expressar mais, né? Falar mais do seu jeitão, de outra maneira, como que ele pode se adaptar em algumas situações, né? E eu vejo que aí o colégio entra de uma maneira essencial, né? No sentido de ter acompanhamento de psicólogos, tanto para a criança desafiadora quanto para o superdotado, né? Mesmo vendo as diferenças de cada um, há necessário para ambas um acompanhamento melhor, para que sejam mais assertivos no desenvolvimento dessas habilidades, dessa comunicação e até mesmo do desenvolvimento da cognição dessa criança, né? Tem um colégio aqui em Foz do Iguaçu, que eu sei que tem um psicólogo, que ele é especializado em superdotados, né? E ele faz esse acompanhamento. Então, ele faz alguns testes para ver se a criança tem realmente essas habilidades além, né, da média. E se apontar, se essa criança tiver essas características, imediatamente ele faz algumas atividades com ela, para com que essa criança ela consiga melhorar o seu relacionamento interpessoal, né, a sua liderança, as suas habilidades e assim por diante. A que tudo indica está dando um grande resultado nesse sentido, né? As crianças estão se isolando menos, estão conseguindo se manifestar melhor e assim por diante. Não sei se ficou claro, tá? Eu não tenho caso específico disso, tá? Assim, uma casuística, né, concreta. Obrigada. Eu li uma vez um livro que é do Edmundo Begler, que é Os Pais Não São Culpados pelas Neuroses dos Filhos. Né? Ele não fala em paragenética, mas a tese dele, na época, era de que os pais tinham responsabilidade, sim, mas tinha a interioridade da pessoa, né, da criança, e tinha o modo como essa criança interagia entre o exterior e o interior. Então, que não eram os pais que construíam, propriamente dita, a criança, era todo esse sistema, né? E ele dava uma fórmula muito interessante para os pais. Ele dizia assim: quando você tem que brigar com a criança, tem que falar dos negativos da criança, antes você diz que ama, que você gosta dela, declara afeição e amor pela criança, mas fala o que tem que falar. Porque ele também tinha visto lá nos casos dele que tanto o pai que dava limite quanto o pai que não dava limite, se a criança tivesse alguma disfunção, ela interpretava ao modo dela. Isso. Então, para deixar bem claro que amava a criança e aí falava o que tinha que falar. E eu comecei a adotar essa técnica com meus filhos também. Isso eu achei que funcionou de também. habilidade social. Então, dentro das habilidades sociais, isso vale para nós, tá, gente? Para a gente desenvolver. O que é essa habilidade social? A gente tem que aprender a ser mais assertivo na nossa comunicação.
Se a gente for pensar, cada um de nós tem uma maneira de pensar ou ver o mundo, correto? E nem sempre essa maneira de ver é realístico, não é isso? Às vezes a gente está ali, mas está tendo uma percepção errônea de uma situação devido às nossas crenças, à nossa maneira de ver o mundo equivocado. Naquele momento a gente está vítima, entende? Então a gente tem que ter um cuidado nessa comunicação para que a gente passe o conteúdo disso de maneira que a gente quer, digamos assim, né? Ter o menos equívoco possível, ou ruído de informação possível. E a gente consegue fazer isso, claro, não 100%, né? Porque a gente não tem o controle sobre tudo, mas uma das maneiras ideais de se comunicar é, primeiro, mostrando-se afetuoso com o outro, por mais que você vai apontar o erro do outro. Isso não é ser poliana, é simplesmente, dá para ver, até o Valdo comenta nas mini tertúlias, tom de voz. Qual é o tom de voz que eu tenho que empregar com a Rosa? Ao falar para ela, né, de um trafor ou de um trafar. Percebam como essa sutileza faz com que a nossa escuta fique maior, amplia ou não. Vocês já não perceberam isso? Dependendo do jeito que a pessoa fala, a gente pode escutar ou não. Às vezes você ignora, estímulo ignorado e passa reto. Então é muito importante, principalmente para nós, professores da Conscienciologia, educadores, né, parapercepciólogos, enfim, né, que vamos passar uma informação, para a gente adotar essas habilidades sociais. Então isso que você falou está dentro dessa questão. No caso dos pais e educadores, esse é o feedback inicial que você falou. Então, para você dar um feedback para o outro, né, então você vai apontar para ele algum traço negativo, um trafar ou um erro. Primeiro você modula a sua voz para aquele aspecto, não é voz de padre, gente. Não é isso que eu estou falando, né? E nem infantil. Não é nem linguagem infantil, não é isso. Não é linguagem. Tá? É uma linguagem, é uma voz ou uma tonalização aonde você fique mais afetuoso, mas sem exageros, não é isso. E isso depende da sua intenção. Não é só voz, vou modular minha voz grossa, não é isso. É da tua intenção de fato. Se você quer ajudar aquela pessoa de forma sincera e franca, naturalmente você, o seu corpo, a sua voz, vai se adaptando ao outro. Para mostrar o quê? Abertismo, isso faz parte da energia, gente, do acoplamento energético, né? Da própria assimilação. Então, isso eu vejo que é essencial. Então, quando o pai ele tem essa característica flexível e mais aberto para demonstrar o afeto ao filho, naturalmente ele faz isso. Então, quando ele vê o erro, que é aquilo que a gente comentou dos limites, ele faz posicionado quanto às regras, limites e princípios da casa, né, os valores, de uma forma muito assertiva. Então, ele expõe, primeiro dizendo, gosto muito de você, né? Porém, você fez isso, né? Então, aos modos que a Rosa falou. Mas isso eu vejo ideal. E eu acho que a gente tem muito para aprender dentro dessas habilidades sociais. E isso vem ao encontro daquilo que você falou no início da tertúlia, né? De você considerar o outro ante aquele caso que você citou aí, que a mãe fazia vontade pela autoimagem dela. Então, essa técnica ajuda você, antes de você olhar você olhar o outro. Né? Eu acho que é bom. Sabe o que eu acho interessante, Rosa? Eu vejo assim, do processo familiar, na verdade, é o convívio, né? Exige de nós, agora falando dos pais, né? Exige sempre uma autopesquisa muito grande. O problema nosso é que a grande parte da humanidade é mais doente, né? Não fazem isso espontaneamente. Mas, assim, isso seria o ideal, né? Então, a pessoa... Claro, a gente está falando aqui da pessoa que tem um discernimento maior, uma cognição mais ampla, né? Parapsiquismo, né? Mas, quanto mais essas ferramentas a gente tem que fazer essa autopesquisa sempre. Então, tirando um pouquinho das crianças e trabalhando mais com grupos agora, né? Para a gente ser mais assertivos, é sempre estar mais aberto, né? E para isso exige, primeiro, você estar aberto com você mesmo, para ver os seus defeitos, porque vendo os seus defeitos, você vai saber como falar com o outro, para que não imprima tanto esses trafares, né? Uma pessoa insegura vai falar com uma outra. Se ela sabe que ela é insegura, a tendência dela é modular e se adaptar, ficando um pouco mais assertiva. Se ela não sabe e não gosta desse traço, nem quer ver esse traço, nem sabe que tem esse traço, a tendência, quando ela se depara com uma pessoa que estimula esse comportamento dela, ela ficar cada vez mais insegura, medrosa, né? E a tendência do medo e da insegurança, ela ser agressiva. É que nem o bicho, o cachorro, não é isso? O cachorro medroso, o que ele faz na hora? Avança.
Ele rosna, ele faz qualquer coisa, a mesma coisa a gente. Então a gente precisa se conhecer para que a gente fique mais assertivo com o outro. E isso é questão de assistência, né? Da gente Lilian, ficar mais... Lilian, aqui no Cirlei. Nessa questão de regras, limites, eu vejo assim que os pais, às vezes, confundem muito isso com castigo. Né? É bem por aí. E aí a gente observa também que quanto mais o pai impõe essas regras, esses limites, né, mais a criança faz aquilo que ele está querendo. Então, você poderia comentar isso, porque às vezes ele não entende, ele quer extinguir aquele comportamento no filho, não está sendo assertivo, mas também não tem essa assertividade, né, de saber como fazer a extinção daquele comportamento. Né? Tem um exemplo aqui de castigo e reforço negativo, Cirle, você me ajuda, tá? Ela tem experiência, ela faz estágio comigo em psicologia, a gente pega grupos, né, de família e crianças, aí o que você puder contribuir é bem-vindo. Castigo, só para a gente entender, tá? O que vem a ser um castigo na prática? Faz de conta que a criança tirou notas baixas. Aí o pai fala assim, você tirou notas baixas, não vai poder sair por um mês. E um tapa, né? Quando ele fez birra, pá, bateu. Isso é um castigo para a criança. O que é um reforço negativo para essa criança? Mesmo caso. Se você não estudar por 1 hora, não vai poder usar o computador. Claro, objetivo, correto? Não estudou, tirou o quê? Ele gosta muito de computador, aquela questão. Dizer que até que se acalme, no sentido, fez birra a criança, enquanto você não se acalmar, não vai poder brincar. E olhando no olho, que isso é assertividade na comunicação, o pai tem que fazer. Isso também é expressão de afeto. Quando a pessoa olha no olho da outra, quer dizer que ela está se importando com a outra. Não é o contrário, né? Então, eu falar, enquanto você não se acalmar, não vai brincar. Tom calmo, assertivo, a criança vai ter os chiliques 5 a 10 minutos, cessa, ok. Vai estudar, vai brincar. Então, essas etapas é que a gente ensina na psicoeducação. Dentro do verbete, tem 10 etapas que a gente utiliza muito. E quem quiser, quem é pai, por mais que não tenha criança desafiadora, tá, gente? A gente eu e o Everaldo acabamos usando esses 10 etapas, e a Diana não é desafiadora, mas enfim, ela faz parte dos limites educacionais, né, da psicoeducação. Que ela está no... Deixa eu achar aqui. Página 35. Não, está no verbete 22, não? Argumentação. 22 a página. Aqui. Não está não. Está na fatologia, desculpa. Ah, é? Não é a técnica, aqui, não? Ó, o programa de treinamento à paz desenvolvido pelo médico Russell Barkley, né, 1949, propiciando a competência parental para lidar com problemas de comportamento infantil. Que é nesse livro que eu coloquei para vocês, deixa eu ler aqui o título, só um pouquinho, para quem quer. Terapia Cognitiva com Crianças e Adolescentes, aportes técnicos, dos autores Bunge, Gomar e Mandel. Tá? Também tem um livro que é Bons Pensamentos e Bons Sentimentos, que vale a pena os pais darem uma olhada, que é bem prático, são assim regras, limites, como aplicar de uma maneira bem acessível. E aqui ele coloca os 10 passos que eu já vim eu coloquei para vocês, abordei pouco a pouco. Na verdade, eu estava falando dessas 10 etapas, né? O primeiro passo é os pais identificarem os problemas da criança, os comportamentos. E qual é a situação que desencadeia aquele problema, né? Então, ele vai registrando. E isso a gente já vai ter que... observa-se que para o pai exige uma disciplina, correto? Porque ele vai ter que registrar, porque a criança de 0 a 6 anos, no caso, ela não tem como, né? Então, é o pai que vai fazer e olhar para a criança, acompanhamento. Né? Então, tem que olhar a criança, prestar atenção em quais situações que ocorre esse comportamento e registrar. Essa é uma etapa. Vendo essas questões, aonde está esse comportamento disfuncional ou negativo, vai aplicar limites no momento, na hora que aconteceu, que é aqueles casos que a gente colocou, né? Criança lá está com birra, quer comer um sonho de valsa, né? Um chocolate, quer comer um chocolate. E ele está no horário do almoço, ele não pode comer naquele momento, senão ele vai perder o almoço, correto? Aí o pai vai se posicionar, vamos almoçar, não vou comprar chocolate. A criança vai chorar, e ele se posiciona, não vai ganhar o chocolate, você vai almoçar. Vai chorar, passou 10 minutos, vai cessar. Esse 10 minutos, gente, é marcado mesmo, porque acontece, é verídico mesmo, a gente acompanha isso e é fato, e o pai tem que permanecer. Se o pai é inseguro e acha que não vai dar certo esses limites, porque
É engraçado, né? A gente conversando aqui, como não é prático, até parece uma coisa muito calculada, né? Ele fica com receio. Isso a gente vê na clínica de psicologia. Ele fala, mas tem certeza que 10 minutos vai parar? E se não parar? Permanece. São os 10 minutos mais longos, né, da vida do Para o pai é muito longo no início, né? Quando ele vê que funciona, aí ele fica mais seguro. Agora, né, eu vou. Mas isso é muito importante. Agora, a criança, ela tende a testar esses limites. Porque eu estou falando de pais que não aplicavam os limites antes, correto? Então, como ela não sabe o que está acontecendo ainda dentro da sua casa, alguma coisa mudou, o pai está se posicionando, correto? Ela vai testar, vamos ver até onde, né? Mas ela faz isso inconscientemente, né? Muitas vezes. Ela vai testar porque ela vai pegar um comportamento que ela estava acostumada, correto? E o pai, para fazer essa reeducação, ele vai ter que se posicionar cada vez mais. A segunda etapa é você ver as habilidades do seu filho, né? Então, primeiro, reconhecer os comportamentos bons, por isso que a gente pede para listar comportamentos positivos dele e comportamentos negativos. Quando ele exprimir ou expressar os comportamentos positivos, fazer o quê? O reconhecimento no ato disso. Assim como a gente reconhece imediatamente os comportamentos negativos, de uma forma muito fácil a gente vê, né? A gente tem que ter a mesma cuidado com os comportamentos positivos. E aí fazer esse reconhecimento, né? Essa valorização dele, desse lado positivo. Aí temos o passo 3, que é ter um momento com o seu filho. Então, ter no mínimo aí 20 minutos diários de ter dedicação para o filho, brincar, acompanhar tarefas, né? Ficar disponível para essa criança. Lembrando, essa disponibilidade não é simplesmente ficar do lado. Né? A criança leva a tarefa, você fica do lado, parabéns. Não. Né? É interagir, né, com a criança. É fazer junto, é construir junto. Isso exige dos pais. Tá? Depois tem que motivar, novamente, né, pela motivação, para não esquecer. E assim vai os passos. Mas é interessante que esses passos foram criados, tem uma linguagem muito acessível. Então, ele não é técnico, né? Então, qualquer pessoa lendo consegue aplicar. Eu gostaria só de colocar aqui que esse autor, ele coloca assim, como dar ordens efetivas, né? Que é dos limites, que eu acho importante. A criança, ela precisa ser esclarecida de uma maneira muito prática. Lembre-se que eu comentei que a criança, ela vive mais o presente, não o futuro. Então, dependendo das orientações que você dá, ela não vai entender a ordem. Então, ela não vai conseguir praticá-las. Então, por isso que tem que ser acessível essa comunicação. No caso, o pai fala assim, aconteceu um comportamento errôneo, a criança, aí o pai fala, você não vai sair o ano inteiro. Isso eu já dei um exemplo, né? Você cumpriria isso, de fato? Ninguém cumpriria. Então, como é que você está falando uma coisa dessa para a criança, né? Então, tem que ter, você vai perder credibilidade com a criança, né? Então, você tem que planejar, tem que ter uma coisa com discernimento, né? No caso, aqui um exemplo. Se você voltar às 9 na semana próxima, deixe que saia até às 10. Se chegar mais tarde, na próxima você não sairá. Tá vendo? É bem prático. Você pontuou. Tá horário. Passou disso, não sai nesse dia. E assim por diante. Não sei se ficou claro, né? Sempre verificar que a criança está olhando nos seus olhos, né? Então, coisas básicas assim, né? Nesse simples.